Bem-vindos ao canal MG Capelania, um canal que fala sobre princípios e valores. E extraímos essas informações da Palavra de Deus. O tema de hoje é: e se eu não der conta? Com certeza uma pergunta que causa arrepios em muitas pessoas. E no tema de hoje vamos abordar justamente esse aspecto. Lembrando que, durante esta semana, estamos falando sobre a ansiedade. E neste mês, estamos falando sobre o Janeiro Branco, que é justamente sobre esse cuidado, sobre a saúde mental. Olha que interessante, existem algumas perguntas que permeiam a mente de muitas pessoas, talvez a sua. Eu vou ler aqui alguns tópicos sobre essas perguntas. Olha só, por exemplo, a primeira é: e se eu não conseguir sustentar tudo isso? Uma outra pergunta: e se eu falhar porque estou exausto? E outra: e se eu quebrar no meio do caminho? Mais uma: e se as responsabilidades forem maiores do que eu? Você percebe? É uma ansiedade de sobrecarga. Não é falta de vontade, é excesso de peso. Você percebe que neste mundo, com tantas demandas, tantos trabalhos, nós passamos justamente por essa questão. Essa sobrecarga de não somente de informação, mas de tarefas, de trabalho. E nesse sentido, pessoas vão acumulando até o ponto que não conseguem mais. Vivemos numa cultura do desempenho, ou do alto desempenho. Ser ocupado demais virou virtude. Já percebeu alguém que você fala assim: ou você pode? Ah, não posso, tenho um compromisso, minha agenda está lotada. É até bonito quando as pessoas escutam isso. Mas, na verdade, mostra um quadro de uma sociedade que não consegue parar para fazer o óbvio, parar para viver. Entende isso? A sobrecarga que acontece nas pessoas que não conseguem parar não fica só na mente, não fica só no trabalho, não fica só na casa. Ela vai internalizando aquilo, de tal maneira que em algum momento haverá uma pausa feita ou fisiologicamente ou uma pausa mental, no sentido de sentimentos e emoções. Um outro ponto também importante é que podemos associar esse assunto justamente com a história de Moisés. Moisés era um grande líder, você sabe, libertou o povo de Deus. E ao decorrer da história dos 40 anos no deserto, você percebe que Moisés, ele assumiu, obviamente, o papel de liderança dado por Deus. E ele fez algo que é até muito interessante. Ele conseguiu liderar o povo com questões diversas, tanto coisas grandes como coisas pequenas também. Mas o ponto que eu queria pensar da Bíblia, extrair da palavra de Deus sobre este assunto da ansiedade, sobre a ansiedade do excesso, do peso, é isso aqui. Quando Jetro, o seu sogro, chega até ele e fala, lá em Êxodo 18, de 17 até o versículo 18, fala assim: o que você está fazendo não é bom, você certamente se esgotará. Moisés está fazendo as coisas certas do jeito errado e sozinho. A liderança tem que ter partilha. E Moisés, ele assumiu ali a postura de centralizar todas as resoluções do povo para ele. Imagina a sobrecarga, imagina a demanda de informações e de problemas que ele tinha que resolver. E Jetro, seu sogro, como uma pessoa mais experiente, trouxe uma informação valiosa, que é: você tem que dividir suas tarefas. Você não é um super-homem, você não é um robô, você não é uma IA que faz vários processos ao mesmo tempo. Você é um ser humano. E mesmo no campo da liderança, delegar tarefas faz parte. Inclusive, existe uma tríade muito importante que fala assim: planejar, gerenciar e executar. É uma sequência que você consegue resolver muitas questões da vida. Mas no caso de Moisés, o grande ponto que estava pegando era a segunda parte. Não era o planejamento, mas era o gerenciamento, ou delegar tarefas. A sobrecarga emocional e física que ele sentiu, e mental, de modo geral, é justamente aquilo que fez com que ele tivesse que parar. E Jetro, sabiamente, trouxe essa informação. A pessoa assume tudo, não delega nada, sente culpa ao parar. Conhece alguém assim? Que quando está fazendo ali o seu ofício, o seu trabalho, se ele para por um tempo, por pausa, né? Uma pausa técnica, ele se sente culpado por estar parado. Eu conheço alguém que se sente culpado por estar dormindo no final de semana. Você acredita nisso? A pessoa vai, tem ali o domingo, de repente, no final de semana, e ele tem um momento ali de 2, 3 horinhas para descansar, e quando ele acorda se cobrando e culpado porque poderia estar produzindo alguma coisa. Percebe como o mundo está deixando a gente doente?
E o outro ponto é, vive em estado de exaustão constante. Não consegue mais avançar nesse aspecto. Sempre está muito cansado. Sempre não consegue fazer mais do que muitas tarefas ao mesmo tempo, porque está sempre exausto. Claro, não consegue delegar tarefas, consequentemente causa esse tipo de ansiedade, que é esse excesso de responsabilidades. Um outro ponto também bem interessante é Deus não diz a Moisés, seja mais forte. Diz para ele, divida o peso. E é justamente esse o grande ponto. Deus sabe as nossas limitações. Ele sabe o que você de fato precisa para ter uma vida mais tranquila, no sentido de, não de ócio, mas no sentido de você entender que devemos ter pausas técnicas para poder revigorar a nossa força e fazer melhor o que nós estamos fazendo. Bom, a vida é assim, Deus ele entende isso e ele nos lembra de colocarmos a nossa vida no eixo certo, nos trilhos. E para isso, um grande conselho dado aqui por Jethro é justamente isso, entender que você não está sozinho. Se você trabalha em equipe, por exemplo, faça isso. Começa a distribuir tarefas de maneira que todos possam chegar ao objetivo. Lembre-se, mesmo Jesus, quando veio a este mundo, teve ali 12 discípulos e ainda assim dividia as tarefas, claro. Isso é um conselho de liderança e Deus está te chamando para ser um líder que tem ali, obviamente, todas as soft skills necessárias para que você tenha uma vida mais plena, tranquila e com objetivo. Confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Neste momento, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, obrigado porque estamos aqui mais uma vez para poder entender a partir da tua palavra o que o Senhor quer falar para a nossa vida. Que nós possamos aprender que nesse excesso de demandas e trabalhos, possamos delegar, dividir tarefas, deixar a vida um pouco mais leve, para que assim não possamos ficar doentes com coisas do dia a dia. Obrigado por tudo, vem estar conosco, cuida da gente, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.